construções metafóricas na narrativa da criança. O caso do limpador de para-brisa dos trens é o resultado de uma pesquisa científica. Essa aqui é a introdução, que apresenta os tópicos que eu irei falar no decorrer do vídeo. O primeiro tópico é a aquisição da linguagem a partir da perspectiva enunciativa benvenistiana, que faz referência a Émile Benveniste, um linguista francês muito conhecido e que foi muito citado nessa pesquisa. Então, benvenistiana, como eu já disse, faz referência a Émile Benveniste, um linguista francês, e o Émile Benveniste, ele acreditava que a criança, desde o seu nascimento, é ensinada por uma sociedade sobre uma determinada língua e que não há o ensinamento de outra língua. E ele separa seu estudo entre duas áreas, faculdade humana e faculdade do simbolizar. A faculdade humana se refere a uma característica do homem que irá ser realizada dentro de uma língua, de uma estrutura linguística inseparável de uma sociedade. E a faculdade do simbolizar se concretiza através da linguagem e é uma representação da significação e compreensão do real. O tópico 2 é a experiência narrativa como ato de enunciação. Silva, que também foi um linguista muito importante, afirmava que a narrativa é como ato de enunciação e que as crianças passam por diversas experiências de narrativas, como cantigas de niná, contações de histórias e entre outras. Já aí vem outro linguista e fala que as narrativas se construíam devido a memórias passadas, como a cultura da criança. O tópico 3 é as considerações sobre a metáfora. Então, Flores, que também foi um pesquisador, diz que Benveniste não apresenta a metáfora em seus textos e que se apresenta de uma forma muito vaga. Então, o Flores ele vai dizer que a metáfora é construída no momento em que se fala e que o indivíduo se submete ao ato de enunciação e que é através da fala que essas metáforas são apresentadas. E Benveniste diz que a metáfora se caracteriza como semântica e O quarto tópico são as transferências analógicas de denominação no discurso da criança. Esse tópico vai apresentar uma pesquisa realizada com uma criança de 5 anos e o diálogo vai aparecer aí na tela, que aconteceu entre a pesquisadora e a criança, e o tema desse diálogo foi a troca de nomes de dois objetos semelhantes, que seria o limpador de para-brisa dos trens e o limpador dos trilhos dos trens. Aqui está o diálogo e Gu é a criança e observa é a observadora. As considerações sobre o diálogo são: no diálogo entre a criança e a observadora, conseguimos perceber que a criança arruma nomes para dar aos objetos que estão ao seu redor, estão no seu mundo. Então, Gu apresenta essas nomeações através de enunciados com palavras que estão ligadas à significação. E isso tem o intuito de mostrar as formas de expressão da criança e dizer que essas expressões são características inter-humanas que estão no discurso. Então, a explicação que a criança dá sobre o limpador de para-brisa dos trens cria uma metáfora que se encontra no conhecimento de mundo da criança e se intercala no emprego da língua nas relações simbólicas. Então, o Gu ele apresenta em algumas passagens do seu diálogo com a observadora e cria uma relação entre a forma e o sentido. Então, o dispositivo teórico que foi criado por Silva nos permite entender os deslocamentos enunciativos criados pela criança. Então, quando o Hugo estabelece essa relação metafórica no seu discurso, ele cria uma relação semiótica e semântica da língua. Então, a criança ela troca os nomes dos objetos, que seriam as denominações analógicas da língua, que é quando um objeto recebe o nome de outro nome devido à semelhança